Olá, nessa oportunidade eu gostaria de falar com você sobre uma situação que nós estamos vendo acontecer em nosso país relacionado às nossas liberdades e talvez a liberdade mais importante que nós temos, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem sido atacada rotineiramente, por aqueles que deveriam ser os defensores dela e não apenas defendê-la, mas promovê-la. Analisando esse contexto, essa realidade brasileira, remeteu-me a uma obra da filósofa alemã, judia alemã, Hannah Arendt, que ela escreveu este livro, Origens do Totalitarismo. E ao folhear este livro, é bastante interessante você perceber como que funciona o método totalitário, no sentido de cercear as liberdades humanas e a principal delas, a liberdade de expressar as suas ideias. Esse livro, apesar de ter sido escrito na década de 50, ele é um livro que nos proporciona refletir um pouquinho melhor sobre a realidade que nós vivenciamos. O que Hannah Arendt defende ou expõe nessa obra é o fato de que a imprensa, ela, nos regimes totalitários, ela se torna uma ferramenta de propaganda do regime no sentido de manipular as informações e não apenas isso, mas essa manipulação das informações vai exercer um controle sobre a população, sobre a maneira como a população pensa. Então, qualquer regime totalitário, para ter sucesso, a primeira coisa que ele precisa fazer é manipular as informações, ou seja, narrar os fatos de acordo com a sua perspectiva, ou criar uma narrativa ideológica que corrobore com as ações totalitárias, no sentido de convencer as pessoas de que essas ações estão corretas. Quanto às vozes divergentes, o caminho é a censura, é silenciar essas vozes. Então, na obra, a Hannah Arendt, ela vai argumentar que em regimes totalitários, a imprensa não é apenas censurada, mas ela é transformada nesse instrumento de propaganda ideológica, que o objetivo primordial seria, então, criar uma realidade artificial que serve, então, aos interesses do regime, do ditador, daqueles que controlam as políticas. Então, essa realidade distorcida apresentada pelas propagandas, pela imprensa, ela não visa apenas o convencimento ou persuadir as pessoas, mas a finalidade dela é eliminar, então, qualquer pensamento ou qualquer distinção entre a verdade e a mentira. Ou seja, no regime totalitário, a verdade é criada de acordo com os interesses do ditador, daquele que exerce o poder. Então, um regime totalitário, ele vai transformar todas as informações em uma ferramenta de controle. E qual é a grande ameaça a essa ferramenta de controle, a esse sistema de controle? É vozes que questionam essas verdades, vozes que questionam essas narrativas, vozes que colocam em perspectiva essa realidade para ser julgada pelas pessoas, digamos, destituídas de um controle sobre a sua maneira de pensar. Então, um regime totalitário, ele vai trabalhar no sentido de calar essas vozes divergentes. Então, a Hannah Arendt, ela também observa que, ao contrário, por exemplo, das ditaduras tradicionais, que utilizam a repressão física e de uma maneira evidente para controlar as pessoas, os regimes totalitários, eles procuram dominar
a mente das pessoas, porque a partir do momento que se domina a mente, se domina as ações. E de que maneira que eles fazem para dominar a mente das pessoas? Bem, eles criam, então, uma falsa realidade que acaba se tornando o único ponto de referência para a população, ou seja, há uma narrativa oficial e essa narrativa se torna o ponto de referência para as pessoas, mas quando essa narrativa oficial é confrontada por pessoas que pensam de modo diferente, digamos, o caminho mais curto para continuar mantendo essa narrativa oficial é calando, então, as vozes divergentes. E o que ocorre é que a imprensa, então, nesse contexto, ela se torna elemento essencial para manter essa ilusão e assegurar, então, a submissão ao regime, né, às ideologias dominantes, que são fundamentos desses regimes. Então, a imprensa ela é controlada por verbas vultuosas que o jornalista já não tem mais compromisso com a verdade, com os fatos, mas tem o compromisso no sentido de criar e sustentar uma narrativa independentemente dos fatos, independentemente da realidade. E essa é uma situação que nós estamos vendo em nosso país. Hoje em dia existem jornalistas justificando ações absurdas do Poder Judiciário, defendendo situações esdrúxulas do Executivo e até mesmo de alguns legisladores, tudo no sentido de preservar essa narrativa que foi iniciada há um tempo atrás. Então, hoje em dia, né, os fatos eles não são mais noticiados necessariamente pela imprensa tradicional, ou seja, eles passaram a ser noticiados em redes sociais, onde está ocorrendo então os debates públicos. Então as redes sociais elas se tornaram a praça pública virtual. Quando nós falamos dessa praça pública virtual, nós estamos falando no espaço onde as pessoas elas expõem as suas razões, as suas ideias, elas confrontam uns aos outros, existem, evidentemente, alguns excessos, existem mentiras, existe má informação, existe desinformação, existe tudo isso nas redes sociais, mas isso também existe na imprensa tradicional. Infelizmente, há pontos de vista totalmente equivocados sobre vários assuntos que são veiculados pela imprensa, dita a imprensa tradicional, que é conivente com algumas barbaridades que acontecem na nossa república. Então, vamos usar um exemplo, quando em Atenas havia um espaço chamado Ágora, e nesse espaço as pessoas se reuniam para vender, comprar, mas também a Ágora era o local da realização das assembleias, ou seja, era, dentre outras utilidades, então a Ágora, essa praça pública, ela servia para as pessoas, para os atenienses debaterem as suas ideias. Era um espaço onde as pessoas podiam expor as suas ideias e questionar os seus oponentes. O que ocorre é que no século XXI, essa ágora, ela não é mais necessariamente uma praça pública física. Hoje em dia nós temos a ágora virtual, ou seja, a praça pública virtual, que é o local onde ocorrem os debates. O que está acontecendo no Brasil é que uns poucos atores da nossa república estão censurando algumas pessoas de falarem nessa praça pública virtual por pensarem diferente e por expor os fatos como eles são e questionarem decisões, questionarem informações, questionarem notícias. E o modo como se está lidando com isso não é apresentar um contraponto, mas é utilizar os poderes institucionais de maneira ilegal e imoral para censurar, para calar essas pessoas. Essa é a realidade do nosso país. E isso nada mais é do que uma medida
totalitária, ou seja, controlar os meios de comunicação e não apenas os meios de comunicação tradicionais, como rádio, televisão e jornais, mas também controlar as redes sociais. Porque a partir do momento que se tem o controle das redes sociais, evitando, censurando aqueles que têm um pensamento divergente, havendo esse controle, haverá o controle, então, sobre o pensamento das pessoas, né? Então, esse regime totalitário que se instalou no Brasil via poder judiciário é um regime que está censurando pessoas, censurando ideias e censurando fatos verídicos que podemos concordar ou não, mas existem fatos que são reais e esses fatos não vão perder a sua validade ou a sua veracidade mesmo diante da censura. O fato, evidentemente, que há desinformação, né, nas redes sociais, mas desinformação se combate com informação, não se combate calando os oponentes e censurando as pessoas. Pare e pense, nós estamos vivendo em um regime totalitário, institucionalizado e exercido por aqueles que deveriam salvaguardar as nossas liberdades. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia do nosso país.